Olá, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Gostaria de mais uma vez agradecer por estar aqui com vocês. Hoje o nosso tema é falar sobre lidar com as diferenças. Meu nome é Márcia Cristina Moura Rezende Raime, eu sou fonoaudióloga, enfermeira, pós-graduanda em Neuropsicopedagogia e Psicomotricidade pelo Instituto Valon. E gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, que têm ocorrido principalmente nesses últimos meses. Quando se fala em diferenças, nós temos que observar que cada um de nós é um ser único e, nesse sentido, somos todos iguais na nossa diferença, as nossas particularidades. A começar pelas nossas características genéticas, que por mais que sejam semelhantes com os nossos irmãos, primos, parentes próximos, nós somos seres individualizados. As questões de conhecimento, inteligência, nossos gostos, tudo isso vai fazer com que nós nos tornemos diferentes. E o que eu quero falar hoje para vocês é basicamente que o que é ser diferente em uma cultura é completamente diferente em outra. Então é interessante que a gente também, quando fala sobre o que é ser diferente, o que é estar fora do padrão dito típico ou padrão dito normal, ele também deve ser contextualizado por toda a sociedade, por todo o local e o momento que nós estamos vivendo, inclusive o momento histórico. Nós tivemos alguns padrões que eram considerados bem diferentes, bem avançados e que hoje são coisas comuns para nós todos. Hoje nós temos uma maior flexibilidade em termos de leis, legislações que apoiam, que vão fazer com que as pessoas tenham uma receptividade maior ou menor para algumas pessoas, até mesmo por questões de cultura, Então, o ambiente socioeconômico cultural, ele também vai ter um forte apelo sobre isso. Quando nós falamos, sobre diferenças, e eu queria que vocês dessem uma olhada bem geral aí nessa foto, porque nós somos diferentes no jeito de falar, de nos aproximarmos mais de uma pessoa do que de outra. As nossas características físicas, como eu falei, a gente pode até pegar irmãos gêmeos univitelinos, que sempre vai ter um traço ou outro que vai fazer a diferença. Mas nós temos também o mundo interno, que vai fazer com que isso traga um brilho diferente para o nosso dia. Ou, dependendo de como nós possamos observar, pode ser também que se isso se torne um empecilho. E quando a gente fala, principalmente em questões de sociabilidade, as crianças, elas são muito francas, muito simples e muito claras. Então, uma das coisas que a gente vai notar é que a criança às vezes até nota que o outro coleguinha é diferente dela, ou tem uma limitação, ou não consegue fazer alguma coisa, ou faz coisas diferentes dela que ela gostaria de fazer. Mas isso normalmente não é algo que a incomode tanto. Ela só acha que é diferente. Às vezes vai questionar, mas é um questionamento limitado. Ela não faz isso com uma crítica destrutiva. À medida que a criança ela vai se socializando, ela vai se integrando naquele meio socioeconômico, ela vai fazendo parte de um determinado grupo, aí sim ela começa a delimitar e aí ela começa a utilizar como uma crítica destrutiva. Isso a gente tem falado no geral, tá? E pensando nisso, a gente vai observar o que é ser típico, o que é ser atípico, quais são as novas nomenclaturas. A gente tem percebido também, e vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho, assim como foi
na década de 90, foi considerada a década do cérebro, foi onde nós conseguimos avançar bastante em termos de tecnologia e de conhecimento do nosso comportamento e nosso desenvolvimento cerebral. Então a gente teve um boom grande com tecnologias como tomógrafo, como ressonância magnética, SPECT e tantas outras, né, ondas eletromagnéticas, e muitas coisas do Ocidente começaram a ir para o Oriente, o Oriente para o Ocidente. Então muitos conhecimentos compartilhados, à medida que a tecnologia ia diminuindo as barreiras de distância, nós tivemos contato com outras coisas. Mas e o que é isso mesmo? O que é ser típico? O que é ser atípico? Fulano é burro? Fulano é inteligente? Como a sociedade ela delimita as coisas? Ela quer enquadrar os padrões, as pessoas em determinadas caixinhas. E nós vamos perceber que, no geral, a gente não tem muito essa compartimentalização. Por exemplo, nós tivemos um grande, principalmente quem trabalha com escola, foi principalmente na década de 2000, 2010, a questão todo mundo tinha TDAH, transtorno de desenvolvimento com hiperatividade, né, e ansiedade. E o menino não se comportava, né, aí às vezes adolescente, ia passando, quer dizer, tudo era TDAH e começou-se a medicalizar. Hoje, nós temos enfrentado a grande massa das pessoas que têm rotulado outros como autista. E a gente vai ver depois do DSM, que deu uma mudada também, e o CID, eles colocaram hoje como transtorno do espectro autista. Então, muitas crianças, adolescentes, adultos que não se encaixavam na sociedade, hoje estão dentro desse transtorno do espectro autista. E eu quero fazer esse alerta para que a gente possa observar que nós temos alguns marcadores de desenvolvimento que são importantes, e é por conta deles que nós nos baseamos para poder fazer a exclusão de algumas patologias ou inclusão em alguns grupos de sintomatologia, características, para poder direcionar. Porém, nós temos que perceber também que as diferenças, elas têm um lado interessante e elas têm um porquê também, né? Então, muitas vezes a gente pode aprender com a diferença e, às vezes, também nós nos pegamos refletindo, nossa, eu nunca tinha pensado de fazer determinada ação, por exemplo, daquela forma, mas deu certo. O objetivo, que é o resultado, foi atingido. Então, muitas vezes, vai da gente também ter essa humildade de reconhecer, olha, não existe apenas um caminho para esse aprendizado ou para que eu consiga chegar até o meu resultado. Mas existem caminhos mais fáceis, mais tranquilos, outros com mais dificuldade, outros com mais tempo, né, para se chegar. Então, tudo isso fica na nossa cabeça. Hoje eu venho falar um pouco mais da fonoaudiologia. Então, o que nós podemos fazer, né, principalmente para que as crianças com apraxia de fala, né, que eu vou falar depois de algumas patologias, elas têm uma dificuldade muito grande comportamental, o autista tem muita dificuldade comportamental. E muitas vezes essas dificuldades de comportamento, elas são geradas por uma dificuldade de comunicação. Então, nós podemos auxiliar com algumas informações, tá? E de uma forma bem transparente, né? A gente fala assim, às vezes, traçar um diário de bordo, para que aquela família, aquela criança, os cuidadores, todo mundo ali envolvido, tenha uma bússola, tenha uma direção. E que todos comunguem, né, do mesmo pensamento e compartilhem, né, esses pensamentos, tanto para o crescimento, às vezes contra a exclusão, às vezes de algumas ideias, alguns padrões, mas que seja uma coisa personalizada. As participações, né, então, principalmente, e o acolhimento a essa família, a essa sociedade, e o contrário, a comunidade também associando, né, e acolhendo essa família, acolhendo esse ser humano, essa criança, esse adulto, esse adolescente,
ou idoso, quer que seja, nós temos que pensar que isso vai impactar diretamente nos nossos relacionamentos, tanto nucleares em família menor, em uma sociedade menor, quanto impactar para um ambiente maior, um ambiente macro. E uma coisa que sempre nos perguntam, comunicação, linguagem e fala são a mesma coisa? Nós vamos observar que a comunicação é um todo, né? Ela é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como a resposta. E aí a gente tem um canal de comunicação, então a gente precisa ter um código para isso. É preciso que a pessoa ela tenha entendimento, né, de uma coisa e de outra. É preciso que não haja ruído para que a gente não fale uma coisa e a pessoa entenda outra. E esse processo complexo, né, onde vai ocorrer a troca de informações por meio de combinações verbais, que pode ser fala, linguagem, né, gestual, corporal, às vezes uma linguagem de sinais, quer seja isso, e as não verbais, né, que são as nossas expressões, tá? Faciais, posturais, o gesto, o olhar, a linguagem corporal principalmente, né? Então o olhar, né, diz que os olhos são a janela da alma. E a questão corporal. Então se você está mais à vontade, você vai estar com o seu corpo mais contraído. Se você estiver falando uma coisa que realmente você tem conhecimento, você vai se sentir mais seguro, isso você vai demonstrar através da sua postura. Então a comunicação ela é como se fosse um macro. A linguagem ela é o instrumento da comunicação oral, tá? Sendo um sistema organizado de símbolos, né? Normalmente símbolos linguísticos, através dos fonemas que vão se formar em sílabas, palavras, frases e assim por diante, orações e assim por diante, usados pela espécie humana para se comunicar no nível abstrato. E nós observamos que isso, principalmente a fala, ela é muito própria do ser humano. Por mais que nós tenhamos alguns animais, como o papagaio, que repetem, a gente tem uma linguagem riquíssima que nenhum outro animal consegue desenvolver, não conseguiu desenvolver até hoje. Uma coisa também que a gente observa é que esse processo de simbolismo, ele vai tentar representar a nossa realidade, né? E essa linguagem ela é entendida como um efeito de sentido, ela tem que ter um objetivo, ela tem que se prestar para algo. A fala, ela já vai estar mais adequada para o ato motor que vai permitir essa transmissão dos sons, palavras e frases. É a capacidade do ser humano de se exprimir e comunicar por meio de palavras. E eu coloquei bem essa história dos macaquinhos, né? Um não enxerga, um não escuta, o outro não fala, porque muitas vezes nós falamos que também existe fala no silêncio. Às vezes até a forma como a pessoa fica calada ou ela fica em observação, a expressão facial e corporal, ela pode estar falando algo para nós. Então a gente diz que essa fala, além de ser um ato motor, ela é um complexo também que envolve outras estruturas. Como eu falei para vocês, nós temos algumas características, principalmente em termos de comunicação e sociabilização, que são demonstradas à medida que nós temos a maturação cognitiva. Então, hoje nós sabemos que a criança, desde que ela está no ventre da sua mãe, ela recebe o banho de sons, ela recebe o banho de sensações, de sentimentos, de expectativas. Então a gente fala assim, muitos pais, e principalmente a mãe, porque a mãe ela tem uma ligação muito forte com o seu filho. E o pai, normalmente ele só se torna pai após o nascimento da criança. Porque é quando ele vai ter esse contato, o aconchego, e aí ele se torna responsável por um outro ser. Mas a mãe
por já estar gestando, ou mesmo mães que foram mães adotivas que já tinham essa ideia, já tinham implantado, né, entre si o desejo de ser mãe de uma criança e de, né, de poder acompanhar todo o desenvolvimento. Então isso gera um amor, uma proximidade muito maior do que a do homem, que seria o pai, né? Pai, cuidador, responsável. E nós observamos duas coisas muito importantes que, principalmente do 0 aos 5 anos de idade, nós vamos estar proporcionando com que essa criança tenha o desenvolvimento não só motor, linguístico, cognitivo, mas que algumas habilidades também não linguísticas, elas vão ser muito importantes para a formação e a minha inserção social. Uma outra coisa que também é muito importante a gente falar são as janelas de oportunidade, né? Então, esses períodos que nós temos, que eles normalmente alguns são muito lineares, e caso aconteça alguma coisa, alguma lesão, né, algum comprometimento, alguma ruptura que haja nesse desenvolvimento, enquanto as células neuronais estão sendo produzidas e multiplicadas em alta escala, lembrando que principalmente no período noturno nós temos os hormônios do crescimento e do desenvolvimento. Então há uma fase que as crianças elas falam que dói muito, né? Principalmente joelhos, ombros, as articulações em geral, elas começam a ficar doloridas. E realmente isso é verdade, porque o osso ele vai crescendo e isso não é só coisa de cabeça de criança, tá? Isso é um fato real. Que muitas crianças passam às vezes despercebidamente por essa fase, mas que outras sentem isso e às vezes tem uma repercussão no seu dia a dia, nas suas brincadeiras, nas coisas em geral. E o que a gente também vai trabalhar com essas janelas de oportunidade? Quando nós observamos que tem uma criança que ela está um pouco abaixo ou acima do padrão esperado para a idade, nós temos que ficar alerta, tanto para apoiar e aí a gente também fazer um trabalho conjunto para não só, no caso de pessoas que estão abaixo, elas tentarem voltar para o crivo, para o panorama adequado para a sua idade, quanto aquelas que já ultrapassaram, que tiveram uma maturidade não só cognitiva, mas emocional, física, né? Então, é interessante que a gente também faça essa adequação, porque muitas vezes são crianças em corpos de adolescentes, né? Que tem ainda alguns hábitos infantis, que às vezes é bom ser criança, às vezes é bom ser mais velho, e essas ambiguidades que com o tempo elas vão se transformando e vão formando nosso caráter, nossa personalidade. Então isso também é uma coisa muito importante. Então é interessante que nós saibamos pelo menos o básico para que cada faixa etária a gente possa esperar determinadas coisas e caso nós observamos que tem algo fora desse score, fora desse padrão, para que a gente fique alerta e possa fazer a melhor estratégia e lançar mão de recursos para auxiliar, tá? Tanto a família quanto essas pessoas. Eu sou ainda, né, tenho mais ou menos a idade da Mônica, e então assim, a turma da Mônica, ela fez parte da minha infância, e por ser uma coisa mais antiga, eram os desenhos que foram se modificando ao longo do tempo. Então hoje nós temos até a turma Teen, né, da Mônica Jovem Teen, e assim a gente observa que as histórias, o público foi crescendo, as coisas foram mudando, as coisas também foram se modernizando, houveram outros personagens inseridos. E uma coisa que o Maurício Souza sempre fez foi inserir coisas diferentes no dia a dia. E ao mesmo tempo que ele colocava
a criança arteira, a criança que não gostava de tomar banho, quer dizer, ele colocou características, né, do golosinho lá com a Magali, né, a gulosinha que come demais, a Mônica dentuça, gorducha, barriguda. Então, assim, os estereótipos, porque hoje se fala muito em bullying, tudo é bullying. Ai, fulano, ai, nossa, fulano olhou torto pra mim. Não, sempre existiu. E muitas vezes o bullying começava pela nossa casa, né? Então era o quatro-olho, é a usa-bota, é o Olivia-Palito, é o cebolão, e aí por isso, né? Ia lá, cada um era rotulado pelos irmãos, pelos primos, pelos vizinhos. Às vezes a gente brigava, né? Brigava, puxava cabelo, cuspia, dava umas vassouradas. Quebrava o brinquedo do outro, rasgava, era isso. E depois estava todo mundo normal, todo mundo brincando. As pessoas não tinham tanta maldade no coração, né? Então hoje a gente verifica que hoje não, as crianças, dependendo da faixa etária, elas maltratam o outro, sabendo intencionalmente o que elas querem que machuque na outra pessoa. Então a gente tem observado, isso é uma inteligência muito boa, mas usada para o mal, né? E o que a gente tem de lição? Respeitar as diferenças é um dos passos mais importantes para a construção de um mundo melhor. E quando nós falamos de tantas tecnologias, tantas coisas maravilhosas que nós temos hoje, né, que são oportunidades, nós observamos que por mais que isso seja hoje uma realidade, né? Quando a gente pensava de ter um robô para poder limpar a casa, para fazer alguma coisa assim, hoje isso é uma coisa real. Mas o quanto que isso me faz ganhar tempo na minha vida prática? O quanto que isso me faz com que eu possa me ocupar com outras coisas importantes no meu dia a dia? Então a gente também tem que pesar até que ponto esse avanço tecnológico, essas mudanças de concepções, mudanças culturais, mudanças sociais, até que ponto tudo isso realmente foi uma evolução para nós. Como eu falei para vocês, nós temos o Código Internacional de Doenças, que é o CID, que quando houve a reformulação, há poucos anos atrás, o CID-11, ele contemplou o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a DI, que é a deficiência intelectual. E nós temos alguns grupos, alguns quadros que eles podem ou não ter uma deficiência intelectual associada. Nós temos algumas patologias que eu acho muito importante que a gente saiba que existem, que eles... O que a gente fala muito é assim, será que sempre existiu essas patologias e nós não tínhamos como diagnosticar? Será que sempre existiu, mas não era conveniente falarmos sobre esses padrões que saíam fora da casinha? Será que nós não tínhamos mesmo conhecimento, né? A gente sabe que a neurociência hoje, ela tem comprovado muitas coisas importantes. Inclusive, muitos médicos hoje estão usando um critério, que é um crivo, principalmente para pessoas com doenças terminais, em quadros paliativos, em casos com sequelas muito graves. Eles têm observado que quando a pessoa ela tem um grau de espiritualidade, ela tem uma visão de mundo, de olhar para o mundo, de olhar para si, não como uma coitada, mas como uma pessoa capaz, como uma pessoa que tem capacidades e limitações, que ela tem potencialidades e também dificuldades, isso as torna mais humanas. E isso faz com que nós nos aproximemos mais, apesar da cobrança também ser muito mais. Então, patologias que nós observamos, principalmente agora no século XXI, que começaram a ser faladas, principalmente no Brasil,
como apraxia de fala na infância, né? Então a pessoa tem dificuldade de planejamento motor, ela quer expressar, ela quer falar, mas ela não consegue fazer os movimentos adequados para pronunciar o nome correto, ou daquele objeto, daquele desejo, tá? Ou daquela frase que ela quer dizer. O transtorno do desenvolvimento de ansiedade e hiperatividade, o transtorno opositor desafiador, que é o famoso TOD, a gente vai ver depois um slide que fala o que é uma pessoa que tem esse tipo de transtorno e uma pessoa que tem umas birras típicas, né? Criança que fica emburrada, a gente fica emburrado, quer dizer, tem coisas que são próprias, que você às vezes não teve ainda maturidade e mesmo discernimento para saber, para discutir sobre isso. E nós temos também, por outro lado, pessoas que encaixam tudo, não, vamos jogar nesse número, nesse CID e vamos deixar do jeito que tá, porque é mais fácil, né? Então, muitas vezes, quando você vai pesquisar a fundo, às vezes nem é aquela curva que a pessoa tinha colocado ou esperado, ou mesmo, por exemplo, como a gente tem visto, que tem pessoas que elas podem ter uma evolução, se elas tiverem um acompanhamento, se elas tiverem um direcionamento adequado, elas podem sim chegar a uma vida praticamente normal, dita normal para todos nós. As pessoas com síndrome de Down, que antigamente, até mesmo porque a maioria tinha uma cardiopatia muito intensa, então o índice de óbito era muito alto na primeira infância, na segunda infância, e poucas as pessoas a gente via chegarem até a idade mais velha, né? Até senil mesmo. E muitas famílias, por vergonha e às vezes por ser também da sociedade, elas escondiam os filhos que tivessem algum comprometimento que saísse fora da curvinha. Então, por isso que a gente fala, será que hoje nós estamos, como não tem tanto centro de reabilitação, nós não temos acesso a tantos benefícios terapêuticos mesmo, né? Porque às vezes você precisa de 2, 3, mas você só pode recorrer a um, só tem dinheiro para pagar um tratamento, ou só tem uma opinião formada naquele local que você mora, só com aquela pessoa. Caso você queira se deslocar para outros locais, aí sim, você pode estar avançando. Então, assim, são coisas que a gente tem que observar. Problemas osteomusculares, né? Nós temos observado muitos casos de pessoas jovens com distrofia muscular, esclerose lateral amiotrófica e outras patologias a mais que também tem a ver e que muitas vezes essas pessoas elas são tiradas ou retiradas, né, do seu ambiente de trabalho, seu ambiente de convívio social, muitas vezes, para realmente melhorar o quadro, tá? Ou outras patologias também que podem surgir na cabeça de vocês aí, né? Mas assim, tudo que é diferente, tudo que chama atenção, a gente vai ficar meio paralisado no primeiro momento e depois que a gente vai começar a reagir. Além disso, nós temos que observar as comorbidades, ou seja, o que a pessoa tem além do que eu consigo visualizar, né? E eu também tenho que pensar uma outra coisa. Como eu posso, visualizando determinado caso, conhecendo determinada patologia, tendo estudado, tendo lançado mão de vários tipos de tratamentos, como eu posso saber que é hora de avançar ou que é hora de eu reconhecer que tá ali, tá bom, é o máximo que ela vai querer? A gente nunca sabe. Então eu sou daquele tipo assim, que eu só tô sempre tentando. Eu sempre acho que tem algo melhor que eu possa fazer, que o outro pode fazer, que eu possa pedir ajuda. E assim tem sido esse tempo que eu tenho dedicado mais especificamente para problemas com fissura lábio-palatina, deficiência mental, pessoas portadoras de necessidades especiais como um todo. E também para que as pessoas comecem a observar que os seus progressos também estão sendo atingidos. E o que é um progresso para mim é diferente do progresso para o outro, né? Às vezes,
para uma criança que já estava andando, né, já estava tranquila, já estava começando a experimentar o mundo, engatinhando, rolando, de repente tem um problema de saúde, por exemplo, um tumor no cérebro, e ela vai evoluindo, né? E depois faz um tratamento, começa a se recuperar de novo. Então, assim, entre os ganhos e as perdas, o que é o ideal? O que eu posso ir? Até onde vai o meu limite? Até onde vai o limite do meu paciente também? Porque muitas vezes a gente quer ir muito além, mas para aquela pessoa, até ali já tá bom para ela. Aí, lógico, como eu acredito sempre que pode estar dando uma melhorada, a gente sempre vai dar um incentivo e vai dizer para ela, olha, eu acho que pode ser melhor, eu acho que por esse caminho você vai ter mais facilidade. E a pessoa tem o direito, né, de escolher se ela quer ou não trilhar aquele caminho, aquela solução que nós estamos proporcionando para ela. Segundo o DSM-5, nós temos a grande maioria das patologias tidas como graus, leve, moderado e severo. Lembrando que uma coisa importantíssima que nós descobrimos foi a neuroplasticidade, tá? E como eu falei para vocês, as janelas de oportunidade. Não raro, nós observamos que o cérebro, ele está cheio de terminações nervosas, ele está sempre produzindo sinapses, ele está sempre se ligando com outro neurônio, e o que a gente observa aqui, dependendo da forma como eu fizer essa abordagem, eu posso distanciar mais o progresso, quanto eu posso aproximar mais o progresso daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela família, daquela comunidade. Então, uma coisa que eu queria que vocês começassem a pensar, né? Até que ponto, olha, tão perfeita, tão ajustada, tanta coisa assim, até que ponto o meu olhar sobre mim, ele é igual a quando eu tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. A gente tem observado isso, né? Quando a gente é mais velho, muitas coisas você fala, não, ixi, quando eu tinha sua idade eu fazia isso assim, assim, não tinha isso, não tinha aquilo, e a gente brincava disso, brincava daquilo, fazia aquilo outro. Então, assim, são experiências diferenciadas e as de hoje também não podem ser desprezadas, as do passado não podem ser desprezadas, mas o que a gente pode modificar é o presente, né? É o hoje, é o agora, o que eu quero, o que eu espero, para onde eu vou, né? Então, essa é uma coisa também para se pensar. Como eu falei para vocês, é interessante que nós façamos a diferença entre birras típicas, ou seja, de qualquer pessoa, de qualquer criança, qualquer adolescente, e o que é um comportamento opositor, desafiador, opositor. Então, o que a gente observa é que algumas vezes a pessoa não tem noção espaço-temporal, ela não tem a empatia pelo outro, tá? É como se o outro fosse o outro, só acabou, era uma porta, uma cadeira, uma janela, é uma bolsa, tudo é a mesma coisa, é uma outra coisa, isso não me pertence. Então, a gente, muitas vezes, quando começa a analisar, às vezes, as crianças, principalmente as crianças menores, né? E a gente observa a dinâmica de família, criança é muito esperta, gente. Ela sabe com quem ela joga, até onde ela vai jogar, até onde ela vai barganhar e até onde ela pode conquistar. E ela sabe que se ela der um jeitinho, um chorinho, um agradinho, não sei o que, a gente vai acabar cedendo. Muitas vezes a gente cede, tá? Alguns sinais do autismo que eu acho assim super importante, né? Então, assim, alta sensibilidade, mas também ao mesmo tempo uma dificuldade muito grande para fazer contato, olhar ao olho. A gente tem isso no clássico, tá? Porque existem também os subtipos dentro do autismo, os acometimentos, né? Se foi de um lado, se foi... O que aconteceu? Essa criança, ela era assim, a gente não percebia, ficava chorosa, e agora não, só chora, 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 ela ri inapropriadamente. Quer dizer, então a gente vai ter alguns parâmetros para dizer se
está bem ou se ela está com certeza fora do padrão esperado, tá? O transtorno autista ou autismo clássico, né, é aquele que tem toda a tríade, que tem todo um espectro, tem toda uma coisa que a gente acha que tem. A maioria é comum. A síndrome de Asperger, ela é tida por alguns como o autismo de alto nível. É como se a pessoa conseguisse abstrair melhor, ela faz cálculos mais rápidos mentalmente, mas ela tem dificuldades em outras áreas, tá? Como planejamento espaço-temporal. Então, é interessante que a gente também tenha isso em mente. O transtorno desintegrativo da infância, que antigamente nós tínhamos as pessoas que eram tidas como doidas, né? Fazia uma coisa, ficava pelado, cuspia, jogava coisa na outra pessoa, rasgava dinheiro, né? A gente falava, tá doido, tá doida, tá doida. A síndrome de Rett, que é uma síndrome que ela é mais fácil de acometer meninas após os 6 anos de idade, 6 meses, né? Após 6 meses, desculpa, de idade, a criança ela já começa a apresentar sinais de involução. E à medida que ela vai avançando, ela vai deixando de demonstrar coisas que ela já havia adquirido. O transtorno global do desenvolvimento não específico ou autismo atípico, tá? É algo que depois nós vamos falar um pouquinho mais, porque envolve uma série de coisas, né? Eu acho muito importante a gente fazer alusão a esse adesivo que foi utilizado em campanhas, porque fala o seguinte: autismo não é doença, é apenas uma diferença. E a gente tem observado, né, eu fazia mais, agora depois da pandemia as coisas mudaram um pouco, então a gente está muito online, quase não está se encontrando, agora final de ano, mas assim, uma coisa que eu achava muito interessante é o compartilhamento das emoções, né, tanto das crianças, dos adolescentes, dos indivíduos que têm autismo, né, e descobriu isso porque viu-se no filho, e o filho enfrentando as dificuldades, a pessoa se condoeu e ela foi buscar uma ajuda, e depois o próprio médico falou: olha, eu acho que você já, né, tem tal patologia, vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então assim, tem essas coisas, e essa diferença, ela pode ser algo que seja para abrir um abismo, ou ela pode ser um local para se fazer uma ponte, para que a gente aprenda cada vez mais. Incluir o TEA nessa explanação, eu achei muito apropriado, porque nós inclusive vamos observar alguns sintomas gastrointestinais e, por exemplo, ou verminose, ou alguma coisa assim, e esses fatores estão interferindo no comportamento da criança, não só no lidar no dia a dia, mas também o lidar com outras pessoas, em outros ambientes, né? E a gente observa, então, tem esse quadro sobre os sintomas gastrointestinais em autistas. A gente sabe que eles têm uma sensibilidade muito grande para uma série de coisas, a sons, iluminação, né? Então, são coisas que tem, e também o próprio organismo, o próprio trato gastrointestinal mais delicado, dependendo do que a gente vá consumir e utilizar. E por que a gente fala transtorno do espectro? Porque esse espectro, eu posso estar tirando essa pessoa desse espectro, avançando com essa pessoa, ou eu posso perceber que às vezes eu achava que era um caminho e que agora é um outro caminho para se descobrir, para se trilhar. Quando eu trabalhava na Unimed, eu tive uma paciente que me impactou muito, porque muito jovem, né? Ela estava com a minha idade, 52 anos, e ela estava com uma dificuldade muito grande, uma mulher muito dinâmica, trabalhadora, independente, com os filhos criados, e ela estava perdendo a vitalidade, perdendo a voz, perdendo, né, a capacidade para se alimentar.
E as pessoas falavam, não, é porque você está muito emocionada, porque você perdeu seu marido recentemente, você está frágil. E assim, apostando nisso, e ela, não, gente, mas tem alguma coisa. As pessoas, eu falo muito isso para os meus pacientes, eu gosto muito que as pessoas comecem a observar o seu próprio corpo, a entender o que ele está falando para nós, a começar a respeitar mais o nosso corpo. E realmente, né, quando as pessoas mais velhas falam pra gente quando tá mais jovem, olha, observa o que você tá comendo, observa seu estilo de vida, observa as coisas que você tá querendo para você hoje, porque você vai colher isso lá na frente. Isso é realmente verdade. E muitas pessoas não se dão, né, a importância de se observarem e de traçar uma meta para si, para que pelo menos a gente quer. Ou às vezes a gente também, eu já tracei meta que eu não consegui cumprir, né, que não depende de mim. Existem fatores que dependem somente de mim, existem fatores que dependem de mim e do outro. Existem fatores que não dependem nem de mim e nem do outro para que eu consiga atingir o meu objetivo. Então, pensando nisso, é que nós temos que nos espelhar e pensarmos, o que eu quero para mim daqui mais um tempo? Qual é o meu objetivo? Então, sempre falando nas diferenças, né? Às vezes as diferenças da minha sessão de coleção, né? Eu sou da época que a gente fazia muita coleção. Hoje as crianças praticamente elas não sabem nem o que é isso, né? As nossas tecnologias não eram muito avançadas, então a gente tinha muita brincadeira de rua, a violência não era tão grande. Nós tínhamos, as mães também participavam, né? As mães, as cuidadoras, as avós, nós tínhamos uma família mais integrada e uma família extensiva. Hoje, cada vez nós estamos vendo as famílias sendo mais fragmentadas, com menor número, cada pessoa com sua ocupação e poucas pessoas com espírito de solidariedade, cooperação e empatia. E isso também tem sido algo que quando a gente fala lidando com essas diferenças, isso tem uma repercussão tanto positiva quanto negativa para que a gente também possa ter uma sociedade melhor. Eu gosto muito, né, desse autismo tópico, porque ele fala assim, do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo. Então, muitas coisas nós não vamos saber exprimir, experienciar, é sentir mesmo. O que nós percebemos? Cada pessoa é única. Pensando nisso, nós podemos utilizar atividades e estratégias individualizadas. Então, o acolhimento, o tratamento personalizado, ele faz uma diferença muito grande. É sempre possível, por exemplo, quando você está numa sala dando aula para uma turma grande, é muito complicado. Muitas famílias tiveram, com essa experiência de pandemia, elas tiveram a dificuldade de até mesmo fazer com que seus filhos ficassem sentados olhando para uma tela no celular, no notebook, no computador, para tentar ter uma aula. E que aula era essa? E que quão rígida também eram as regras, dependendo da metodologia escolar, ou quão rígido era a cobrança interna da pessoa, quão rígido era a cobrança da família para com essa criança. Então, foram muitos lares que foram confrontados nessa pandemia, muitos professores que tiveram que também se reinventar, muitos trabalharam mais, alguns trabalharam, acho que dependendo do que foi o conteúdo, é um desafio, por exemplo, dar uma aula de educação física, fazer com que a pessoa goste de educação física, trabalhando só com coisa remota. Hoje nós já temos muitas escolas com um modelo que ainda permanece o híbrido, né? E para o ano a gente tem uma perspectiva de que depois, né, da cobertura vacinal tenha atingido cada vez mais. E mesmo com a cobertura vacinal, a gente hoje está vendo o lançamento de algumas estratégias como medicações e profilaxias
né, com alguns alimentos, para que a gente tenha uma melhor imunidade para estar preparado para qualquer outro vírus ou bactéria, ou qualquer que seja micro-organismo que venha aparecer, né? Pelo menos a gente tenta se resguardar. Nós temos então que pensar em utilizar tecnologias, materiais e recursos adaptados, e bem como o ensino estruturado, né? A gente observa que nós nos tornamos muito mais ansiosos após a pandemia, e essa previsibilidade, ela baixa um pouco a ansiedade, principalmente das crianças. Então, muitas vezes, se você fala com ela o passo a passo, vai explicando e tudo, ela vai se sentindo mais segura, e a ansiedade ela vai deixando de lado a insegurança e outros requisitos, assim, alguns sentimentos que não são muito positivos. Nós podemos estabelecer parceria com os familiares, cuidadores, escola e comunidade, e isso é extremamente importante. Quando a gente fala sobre o que é incluir alguém, o que é excluir alguém, passa por esse tipo de parceria, né? Devemos melhorar a qualidade de vida, independência e a socialização, tá? O nosso grande objetivo é trabalhar esses requisitos para que tanto a pessoa ela consiga ter uma autonomia, para que ela consiga saber o que ela realmente deseja, porque hoje nós estamos vendo muitos jovens, muitas pessoas, ou já adultos, que não sabem o que eles querem, eles não têm ideia do que eles querem. Muitos porque foram poupados ou não tiveram determinadas experiências, e aí acham que ninguém precisa ter esse tipo de experiência, ou que isso é irrelevante. Assim como há o caso contrário, pessoas que tiveram essa experiência falavam, não, que eu cresci, eu consegui isso por conta disso, né? Hoje me deu mais força por conta disso. Então a gente observa que isso principalmente em termos de criança. A criança ela é muito mais sonhadora, muito mais cabeça aberta para muitas coisas, e ao mesmo tempo essa qualidade de vida melhor, ela vai proporcionar uma saúde melhor, ela vai proporcionar uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, uma vida melhor para todo mundo. Se nós formos pensar que o Brasil, ele é um gigante em termos de extensão territorial, e nós temos influências diversas, não só dos países próximos às nossas fronteiras, mas também a tudo o que acontece, né, no nosso país. E não somente cor de pele, gosto, algumas coisas como características físicas individuais, sotaques, né, manias, tá? Mas o Brasil, a gente diz que o Brasil é um Brasil dentro de vários Brasis, porque dependendo da realidade que nós nos encontrarmos, nós vamos estar mais amistosos ou menos amistosos, nós vamos ser mais repetitivos em algumas coisas do que outras, e o que vale lembrar é que ser diferente é legal. O ser diferente, ele é algo que pode ser impactante, pode ser algo que incomode no começo, mas ao longo do tempo nós vamos perceber que essas diferenças, elas também têm um porquê, elas também podem acrescentar algo para as nossas vidas. Quando se fala em tratamento, eu gosto muito de falar do PIT, que é o Plano Individual de Tratamento, e principalmente para que a gente obtenha um sucesso, né, para esse plano terapêutico ficar pronto, é preciso que eu consiga entender várias nuances daquela pessoa. É importante que eu faça então uma anamnese bem feita, que eu seja observadora, muitas vezes que eu refaça as minhas estratégias, né? Ela faz com que eu tenha esse plano, ele me proporciona a individualização do tratamento, o atendimento personalizado e, consequentemente, mais efetivo, o atendimento interdisciplinar,
Porque não é que você vai estar expondo a outra pessoa por intenção, mas muitas vezes esse atendimento personalizado, você viu aquela coisa que está precisando mais ser trabalhada naquela pessoa naquele momento. Então, às vezes tem outras coisas, mas a prioridade não é aquela que primeiro te chamou a atenção. Você foi observando e foi surgindo outras demandas, né? Coordenação dos serviços, tá? Atendimento interdisciplinar, defesa do direito e orientação de pais e cuidadores. Especialmente hoje, quando a gente fala muito é meu direito, é meu direito, é meu direito, mas quais são os meus deveres, meus deveres? Então eu tenho que ter o direito, mas eu preciso cumprir com meus deveres. Eu preciso ter, como é que eu posso falar? Aí a gente fala de coordenação do serviço, às vezes uma integração maior, eu tenho que buscar outras pessoas em outros locais que também façam parte do time, que vão me ajudar a dar uma melhor condição, por exemplo, de tratamento para algumas pessoas, né? Então, quando a gente fala assim, defesa dos direitos e orientação dos pais e cuidadores, a gente observa que nós temos é como se fosse, nós temos o tratamento mais simples até o mais complexo. O que eu quero utilizar, o que é mais necessário para mim naquele momento. E aí sim a gente traça o plano individual de tratamento. Como exemplos de alguns tratamentos, eu gosto muito de falar neles, porque eu acho assim que fica mais claro para a gente poder entender. Então, a primeira coisa é a orientação familiar e a psicoeducação. Se eu quero que a criança comece a levantar mais cedo, a ser mais responsável, a tomar banho, tomar café, ficar pronta para ir para o colégio de manhã, caso ela estude de manhã, então eu vou observar no geral e orientar personalizadamente essa família, né? E a psicoeducação é exatamente isso. Eu não devo falar que está errado ou que está certo. Muitas vezes são pontos de vista diferentes e cada um vai ter o seu e cada um vai ter que entrar num acordo, né? Então muitas vezes assim a gente normalmente colhe algumas informações da vida da pessoa, desde gestação e tudo, e é muito interessante lá no materno infantil, ficava assim, a culpa foi sua, não, a culpa foi sua, não, você fez isso, não, você fez aquilo. Quer dizer, às vezes a pessoa fica jogando a bola, né, uma batata quente para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até ela explodir. E explodiu, acabou, não tem o que recuperar. Então, enquanto está se tendo tempo de fazer algo, vamos fazer, né? O enriquecimento ambiental é muito importante, né? Até mesmo para que a pessoa saia daquele universo dela. A medicação, muitas vezes a gente tem que lançar a mão, porque a medicação, em alguns casos, é ela que vai controlar vários sintomas físicos, vários sintomas como é que eu posso falar? Emocionais, que justificam, né, algumas situações, e outros que não, são coisas infundadas. Então, às vezes a pessoa lembra de um passeio que ela fez, aí ela começa a se emocionar, ela começa a chorar. E tem a outra pessoa que não, quando fala determinado assunto e tal, ela já se treme, ela já fica com taquicardia, ela já passa mal e tal. Então são coisas diferentes, né? A terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com à medida que eu for como é que eu posso te falar? À medida que eu tiver o meu cognitivo, o meu planejamento, o meu intelecto estruturado, eu vou começar a comandar os meus comportamentos. E não mais eu vou por impulso, né?
E uma outra coisa que a gente vê que o treinamento, tá, em habilidades sociais, ele é muito importante, porque as pessoas estão, como é que eu posso falar? Quando a gente fala em treinamento das habilidades sociais, tá? A gente também tem falado da gente sair e entrar de um papel para o outro, numa história, numa sociedade, numa família, num local de escola, o que quer seja, e a gente às vezes vai ter que fazer algo que torne... como é que eu posso falar? Mais aceitável, né? Alguns comportamentos, mais, vamos dizer assim, menos frágeis, alguns comportamentos, alguns questionamentos, onde a gente já pode fazer com mais tranquilidade, por exemplo. Nós temos vários métodos terapêuticos, alguns que são muito conhecidos, que é o ABA, tá? Normalmente direcionado para psicólogos. Eu coloquei ali, em termos de método terapêutico também, agora que a hora que eu digitei, formatou, ficou de um lado ou do outro. O método TEACH, eu fiz formação pelo método TEACH, achei muito interessante, é um método usado nos Estados Unidos, na região da Carolina do Norte, e é um método que você pode trabalhar com a pessoa, para que a pessoa fale dos seus desejos. O PECS, ele também é formado por figuras que vão substituir algumas palavras, algumas conexões, algumas frases, e você vai se fazer entendido. Então, muitas vezes a gente lança mão dessa ferramenta para que a pessoa saiba, né, que o outro está entendendo e que ela está entendendo, está se fazendo ser entendida pelo outro. O método Floor Time, o Sunrise, eu conheço bem menos, mas também são mais direcionados para essa área, tá? O que a gente tem percebido, né, que o ABA, ele é muito falado, muito badalado, muito comentado. Existem algumas restrições, tanto para você fazer a formação, porque alguns módulos eles são abertos para todas as áreas de profissionais para a saúde, e outras que são muito próximas dos acupunturistas. ABA, desculpa. Comportamental. E a gente pode fazer, por exemplo, no ABA, é um trabalho com a psicóloga, com a acupunturista, com a fono, com a TO, com o físico. Quer dizer, muitas vezes a gente fala, estamos usando o método ABA, que é comportamental, mas a gente está usando isso em vários momentos, em várias terapias, em vários ambientes, tá? A fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a terapia de integração sensorial, e isso também tem sido muito enfatizado, principalmente pelas TOs, porque normalmente a pessoa que tem alguma patologia, principalmente ligada, nesse caso, a transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade muito grande em texturas de alimento, de texturas de roupa. Então, assim, é uma coisa minuciosa, mas que depois vai ter uma repercussão muito interessante na vida de todos da família. A questão da mediadora escolar, né? Existem algumas escolas que a gente observa que a metodologia ainda é mais antiga. Algumas pessoas, elas começam a aprender nessa metodologia e ela vai seguindo o curso com muito mais fluidez, assim como tem pessoas que não conseguem perceber determinadas coisas. A gente tem falado muito hoje sobre percepção de consciência fonológica, né? Aliterações, coisas que rimam, coisas que são próprias mesmo da... como é que eu posso falar? Do momento de vida, né, que a pessoa está vivendo ali, e vai fazer com que essa faixa de idade ou essa fase que a pessoa está vivendo, ela seja também uma mediação mais tranquila, porque a escola, infelizmente, ela tem muitos e muitos anos, mas ela
praticamente ela se modernizou em tecnologia, mas não se modernizou em livros, em transmissão de raciocínio, transmissão de conhecimento. Não são todos, tá, gente? Mas assim, eu estou dando um exemplo geral. A questão dos esportes, como eu falei para vocês, né? A pessoa que trabalha com isso, ela também pode utilizar a psicomotricidade, que ela está desenvolvendo o próprio corpo, que vai estar ajudando no crescimento, na alimentação, no peso, quer dizer, é uma coisa ajudando a outra. A musicoterapia improvisional é quando você chega, não tem nada preparado, e aí você pega o instrumento e começa a dedilhar, começa a tocar, começa a cantar. Então, o canto, a gente tem observado, por exemplo, Alzheimer, ele é extremamente importante, porque as pessoas acham que só está repetindo aí e tal. Não, é interessante que a gente saiba também, principalmente quando a gente canta em outro idioma, ou assim, a gente tem que certificar se realmente o que a gente está cantando, o que a gente está falando, o que a gente está expressando, se aquilo é uma coisa simples, né, ou se é uma coisa escandalosa para aquela pessoa, para aquele grupo, tá? E sempre uma coisa que eu acho que é muito importante, tá? São os grupos de apoio, tanto para a pessoa que tem que ter o apoio direto, quanto o apoio de outras pessoas que também estão influenciando, né, para que esse aprendizado, para que esse tratamento flua da melhor maneira possível, tá bom? Quais são as nossas metas no geral? Aumentar a velocidade, aumentar a independência, né? E com a independência você aumenta a flexibilidade, você aumenta a agilidade, você vai dirigir uma atenção para informações mais relevantes. Então, às vezes a gente vai focar mais em algo e não ficar disperso. Nós vamos usar a informação visual para apoiar o entendimento, por isso que eu falei às vezes da fichinha, né? Eu não gosto muito da ficha, especialmente do PECS, porque eu acho elas muito pequenas. Então eu costumo ampliar ou quando a gente vai em termos de até mesmo, por exemplo, pessoas que têm dificuldades, noções espaço-temporais. Então, às vezes a gente vai desenhar um mapa, vai desenhar como você chega em determinado local, vai fazer essa sugestão, vai ficar mais ou menos ali, né? Ali de espreita para saber se a pessoa atingiu ou não. É lógico que eu estou falando assim, se der tudo bem, se correr tudo certo, a gente tiver todas essas etapas sendo avançadas, com certeza as minhas metas tendem a serem alcançadas com maior facilidade, né? E usar a aprendizagem explícita, que são as regras, para compensar as dificuldades na aprendizagem. O que a gente observa é que, se a gente bem for pensar, o que a gente, quando se fala aí, né, compensar dificuldades da aprendizagem, diminuir a confusão, diminuir problemas de comportamento e diminuir a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela é geradora de uma série de coisas, inclusive, dependendo de como nós precisamos ter essa humildade de saber até onde eu tenho como avançar naquele momento, até como eu tenho que recuar naquele momento, e o tanto que eu já ganhei, o que eu posso querer mais em avanço, tá? Mas eu tenho que ter metas razoáveis, né? Então a gente tem que pensar em coisas razoáveis, em coisas plausíveis, em coisas, né, que sejam importantes mesmo, tá? O ensino inclusivo ele não deve ser confundido com a educação especial, embora o contemple. Então, quando nós falamos de educação inclusiva e educação especial, são coisas meio que diferentes, tá? E na prática educativa,
nós devemos sempre levar algumas coisas para que a pessoa ela possa não somente gerenciar o seu próprio tônus corporal, o seu equilíbrio, né? Consequentemente, o esquema corporal estando definido, a gente pode partir para a lateralidade, fazer uma estruturação espacial, a apraxia global e a apraxia mais fina. Tem muitas crianças que elas conseguem passar um fio, né? Por exemplo, já viu aqueles escorredor de macarrão, né? Então, às vezes você tem uma criança que ela é muito habilidosa, ela consegue enfiar uma linha e tirando e fazendo até às vezes algum desenho, mas se você pedir ou perguntar para ela vai ficar sem saber, né? E uma das coisas também que a gente tem percebido muito é que a apraxia global, que é o movimento, as crianças, elas estão ficando muito sentadas ou mexendo com o televisor, ou com o tablet, ou computador. Isso tem feito com que a maioria delas tenham tido deficiência visual com idade muito jovem e também que elas tenham muito problema na região da cervical, da coluna, das pernas, pela má postura, pelo jeito que muitas vezes não faz. E uma outra coisa que a gente vai ver é que a apraxia fina e a apraxia global, elas são complementares, né? Então, à medida que eu tenho pessoas que me apoiam, estrutura que me apoia, eu vou conseguir ir muito mais longe. A minha tendência é essa. Domingo agora, no dia 28 de novembro de 2021, eu fiquei muito impactada com duas entrevistas desses... eu falo que dois gigantes, né? Que é o Eike Martelo, e é um apaixonado por skatista, um skatista apaixonado pelo seu skate, e ele, a família toda anda de skate, né? Os irmãos menores, o pai, a mãe, a vida dele é o skate, e ele descobriu há pouco tempo que, em decorrência de uma leucemia, ele ia ter que parar de fazer o skate, que é a paixão da vida dele, é o que ele mais gosta de fazer. Ele teve que cortar o cabelo. Então, assim, foram muitas mudanças e mudanças radicais para que essa autonomia dele e essa vontade de viver, ele tem até hoje. Então ele falou, olha, mais um pouquinho, daqui mais um tempo eu já estou melhorando, eu vou melhorar mais. E muitas pessoas, né, dando os parabéns para ele e tudo. E aí ele falou assim, eu ainda vou andar em campeonato de skate pelo mundo, né? Então assim, a união faz a força, ele tem a fé, tem a disponibilidade e está correndo atrás, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi o Luiz Mascarenhas Conan, ele, a mãe é brasileira, o pai é francês. E aí quando ele tinha, acho que 5, 6 anos, resolveram voltar para a França. E lá, como tinha muitos estudos avançados e tal, ele sempre foi tratado como praticamente um igual pela família. O que aconteceu com esse garoto? Quando ele nasceu, ele teve, se não me engano, um AVC. E aí, em decorrência desse acidente vascular cerebral ou encefálico, ele teve algumas... Desculpa, gente. Ele teve algumas áreas do cérebro com lesão, então ele tem uma dificuldade de raciocínio abstrato, ele tem dificuldade de noção espacial, ele tem um encurtamento do membro superior, estava usando, as tecnologias a favor dele. Hoje, se não me engano, ele tem 21 anos, estuda na Sorbonne, faz faculdade de línguas, ele domina bem o inglês e o português, o francês e o português, desculpa, e ele lançou um livro falando sobre isso, olha, nunca dê o limite, dê a nota final para a pessoa, porque você, de repente, né, vai muito além do que as pessoas falam. Então, você ter pessoas que motivam você a sair
de sua zona de conforto. Você buscar coisas novas não é fácil, mas é menos sofrido quando você tem isso. Então, unidos venceremos. As diferenças nos enriquecem, o respeito nos une. Então, observem aí, né, pessoas de várias nacionalidades, vários pensamentos. Quando a gente sabe um pouquinho da história da Mafalda, né, você vai ver que tem o dia do mau humor, o dia do bom humor, o dia que está tudo dando errado, o dia que as coisas estão correndo a mil maravilhas, mas sempre respeitando uns aos outros, porque é isso que vai nos unir. São os objetivos e as metas em comum, tá? Aí eu quero deixar algumas reflexões, só que dessa página eu quero que vocês observem bastante, essa de 2002 da Regina Jakubovics. Ela afirma que a atitude de falar é essencialmente humana e capacidade de falar precede ao biológico e ao social. Para falar, são necessários basicamente dois aspectos, os aspectos físico e o aspecto do meio ambiente. E não só isso, né? A gente falou que é um processo bem complexo, que envolve outras coisas também. Eu gosto muito dessa frase que fala que autismo não se cura, se compreende. Desculpa. Isso vale para as outras patologias. Nós precisamos partir do funcional e assim acrescentarmos o relacional. Eu acho que é isso que traz um ganho muito grande. E eu acho que é isso também que faz com que nós tenhamos cidadãos, né? Eu acho que a perspectiva que a gente tem em todas as frentes, né? Por que eu escolhi algumas coisas do autismo para falar? Porque depois de anos e anos, nós conseguimos incluir no próximo censo, que não houve, né? Por conta da pandemia, mas quando houver, a gente colocou as pessoas para serem contabilizadas. Quantas pessoas foram diagnosticadas com autismo? Onde elas se encontram? Qual a faixa etária? Quer dizer, assuntos que são muito pertinentes para políticas públicas que não se tinha notificação e que agora, quando houver a oportunidade, a gente vai poder fazer. Então, nós temos que estar aí buscando a independência, então por isso trabalhar a funcionalidade, mas também trabalhando o relacionamento social. Vamos agora a um desafio cerebral. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no que está escrito aí. À primeira vista, parece que está um nó na nossa cabeça. A gente não consegue identificar, mas sabe que são letras, só que nem todas as letras estão aí. Então ele diz o seguinte: não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, o mais importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça que você ainda poderá ler, sem problema. Isto acontece porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Assim como nós temos algumas características semelhantes aos nossos irmãos, aos nossos primos, aos nossos parentes, nós somos seres únicos, independente da cor. Se meu dedo é mais comprido, se meu dedo é mais gorducho, se a minha unha é mais feinha, a outra é mais bonitinha, se é uma mais larga, se é uma mais fina, se é uma mais estreita. Nós temos que observar que a beleza, né, na diferença. E muitas vezes, para quem está vivenciando o processo de inserção, é um grande desafio.
e muitas vezes precisam ser encorajados. Então, o que eu quero numa sociedade mais justa? Então, eu busco para que todos nós tenhamos esse bom senso, né? Ou pelo menos que a gente pare um pouco para pensar e diga, né, e verifica que, apesar das diferenças, nós temos semelhanças. Eu gosto muito dessa frase, né? Um pessoal que trabalhava comigo, do Vivenciar, eles gostavam muito de repetir: é preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Eu não sei se eles tiraram de algum local, mas assim, em alguns dizeres assim, a gente tinha alguns panfletinhos, alguma coisa, e eu achei muito importante, muito impactante, né? Essa forma, essa concepção, tá? Eu quero agradecer imensamente por esse momento de estar aqui com vocês. Eu vou estar deixando para vocês o meu contato, pena que meu telefone está muito pequenininho aí embaixo, mas o e-mail é esse e o telefone também, tá, gente? Ficou meio desconfigurado, vocês me desculpem. E antes de finalizar, é só para mostrar para vocês a beleza, né, de detalhes. Então, observem, todas são folhas, cada uma com a sua cor, com a sua textura, cada um com o seu movimento, a sua forma. Muito provavelmente com os mesmos objetivos, com as mesmas metas para serem alcançadas. Então isso eu acho que envolve tudo o que nós falamos até agora, que é lidar com as diferenças, né? Então eu gostaria que sim, ficasse essa mensagem para vocês, né? A gente já está chegando agora no final do ano e todas as pessoas já estão começando a pensar no que vão fazer, no que vão reunir, quem que vai encontrar, o que vão fazer para comer, se vão se presentear ou não, se vão comprar presentes para enfeitar a casa ou não. Mas o maior presente é nós nos enfeitarmos e nós nos prepararmos, porque sempre quando a gente tem uma passagem de ano, a gente renova as nossas energias, as nossas expectativas, né? E isso faz com que nós tenhamos mais esperança em que coisas boas venham a acontecer,